Eu fiquei dias pensando sobre o que aconteceu com a Virgínia no Maracanã. Você sabe do que eu tô falando. Virgínia, no último jogo do Brasil, antes de necessariamente começar a Copa, foi vaiada em pleno Maracanã. E aquilo dominou a minha mente durante muito tempo. Antes de você achar que é um vídeo sobre a defesa da Virgínia, fica por aí que eu vou te explicar o que está aqui dentro da minha cabeça e também no meu coração. Eu sou a doutora Tereza Gaia, especialista em negócios, negociação e empresária. O vídeo não é sobre uma defesa da Virgínia, influenciadora digital. Também não é sobre passar pano para influenciador que divulga jogos de azar. O vídeo é algo muito mais profundo que você vai entender já já. A sociedade romantizou durante décadas homens influenciando massas a consumir coisas altamente destrutivas. Eu vou te dar um exemplo. Antes de te dar esse exemplo, eu vou te falar que a sociedade ela reage de uma forma antagônica a quando uma mulher influencia qualquer tipo de algo que ela entenda como nocivo. Enquanto eu via as imagens da Virgínia sendo hostilizada naquele estádio de futebol lotado, outra imagem vinha na minha cabeça, e era a imagem do cowboy da Marlboro. Eu quase podia ver ele galopando naquele cavalo dele e mostrando toda aquela macheza dele, aquela virilidade. E para quem nasceu na década de 80, era o estereótipo do homem alfa, provedor, quase um herói. Durante décadas, o cowboy da Marlboro foi vendido como um símbolo de virilidade, uma estética de homem forte, valoroso, quase um galã. Um homem bonito, montado num cavalo, com um cigarro na boca. E aquilo influenciou gerações inteiras, certamente que aumentou o risco do câncer de pulmão, um dos cânceres que mais mata atualmente. O tabagismo crônico foi fomentado, sim, pelo cowboy da Marlboro. O cigarro destruiu famílias, gerou doenças, foi quase como um profeta da morte. E ainda assim, ninguém achincalhava o cowboy da Marlboro. Não colocavam ele numa praça pública e apedrejavam ele como faziam com na música da Geni. Lembra? Joga pedra na Geni? Afinal, ela faz tudo com todo mundo. O imaginário social transformou aquele homem em um símbolo cultural, mas tem transformado influenciadoras femininas, sempre, mulheres, sempre, em pessoas sórdidas, aquelas que buscam o mal a todo ponto. E eu não estou dizendo aqui, mais uma vez, de quem está certo ou quem está errado, mas eu estou trazendo uma provocação para a gente entender se é apenas coincidência o sexo do Marlboro ser gênero, homem, cis ou não. Talvez seja o ponto mais delicado dessa conversa. Afinal, desde Eva, aquela que convenceu o Adão a comer a famigerada maçã, mulheres são vistas como influenciadoras, muitas das vezes nocivas. Nós temos aqui um ponto delicado dessa história: a demonização histórica contemporânea da mulher versus a romantização da figura masculina ao largo da história. Hoje nós vemos uma mulher jovem, influente e, por que não dizer, muito bonita, movimentando milhões na indústria de cosméticos brasileira com a marca Wepink. Fazer sucesso não te deixa intocável à crítica, mas existe uma provocação aqui muito séria nesse vídeo. Existem e devem existir discussões legítimas sobre jogos, influência e o que isso gera de resultado. Mas existe uma diferença crítica e, como advogada e mulher, eu posso te dizer, entre crítica e linchamento público, quer seja ele presencial ou digital. Em muitos momentos parece que a sociedade não quer apenas responsabilizar mulheres, mas ela quer calar mulheres, matar mulheres. Me parece que quer queimá-las em praça pública. Aliás, curiosidade, na época das famigeradas bruxas, você lembra de algum bruxo sendo queimado em praça pública? Ouviu algum filme sobre um bruxo? Aliás, existe um filme sobre o bruxo e é Nicolas Cage, galã, e todo mundo ama aquele bruxo. No final, as meninas até se apaixonam por aquele bruxo, mas as bruxas não. Bruxas mulheres devem ser queimadas em praça pública de preferência. Talvez isso venha muito antes da internet. Tenho também propriedade
legitimidade e autoridade para falar sobre Adão e Eva. Eva, lembra? Aquela que é notoriamente e biblicamente conhecida como aquela que convenceu o Adão a comer a famigerada maçã. Talvez tenha nascido daí esse estereótipo de que a mulher, quando influencia, sempre é algo ruim, e o homem, quando influencia, tá tudo bem? Foi só um erro? Errei? Fui moleque? Percebam como culturalmente a figura feminina é sempre vinculada a um estereótipo de atenção, de culpa, de desvio, de tentação. Daí talvez venha a objetificação do corpo feminino. Eu sei que talvez essa conversa esteja um pouco profunda para você, mas é necessário que a gente debata esses temas. Outra coisa que me causou muita estranheza é que nesse cenário do linchamento público e coletivo da influenciadora Virgínia, muitas mulheres empreendedoras, empresárias, políticas, artistas se manifestaram contra esse linchamento. Pouquíssimos homens, ou quase nenhum, se manifestou a respeito. E fico me perguntando por que não temos homens defendendo mulheres machucadas. Homens, geralmente, quando estão no papel de fazerem algo meio disruptivo, são sempre associados à ousadia, liberdade. Eu vou te dar um dado sobre isso. Maquiavel, já ouviu falar? Veio inclusive a palavra derivada maquiavélico. Maquiavel foi um líder maquiavélico, ruim, bem ruim, mas ainda assim ele é utilizado para explicar preceitos de liderança. Mulheres que ousaram fazer algo similar foram chamadas na história de rainha louca. Entendeu o sistema? Existe um fato, e isso é uma realidade. O sucesso feminino ainda incomoda uma grande parte da sociedade. Fingir que isso não acontece não muda o quadro. Principalmente quando vem acompanhado de dinheiro, autonomia e visibilidade. A sociedade, por mais que diga que quer uma mulher autônoma, independente, se incomoda com a independência feminina, principalmente com a independência financeira. Mulheres que são líderes ou ousam ser CEO geralmente são conectadas a uma masculinização da figura, como se uma mulher, para ser feminina, não pudesse ser líder, autônoma, independente financeiramente. Homens que priorizam a carreira geralmente são chamados de visionários, obstinados, no máximo ambiciosos. Mulheres que priorizam sua carreira são chamadas de gananciosas. Aquelas que são frias, calculistas, que não ligam para bebês e nem para casamento. É como se automaticamente a sociedade dissesse: você pode ser quem você quiser, até que eu diga quem você pode ser. Qualquer erro cometido por nós mulheres parece que ganha uma proporção muito maior. Homens podem chegar muito mais tarde todos os dias do trabalho. Homens podem deixar esposa e filhos viajar a trabalho e voltar para suas famílias incólumes. Mulheres, quando fazem isso, são sempre culpadas de forma sistemática pelo final de uma família, pela conclusão de um ciclo e muitas das vezes escorraçadas, não em praça pública, mas de maneira hoje digital, um tanto quanto mais higiênica, com menos sangue, mas com muita dor. Ah, e quando elas ousam reclamar, quando nós ousamos reclamar, sempre vem aquela frase: que mimimi. Essa talvez seja uma das formas mais cruéis e literalmente fáticas, eficazes de calar alguém. Transformar a dor daquela pessoa em um mimimi. E mimimi, para você que não está acostumado com esse vocabulário regional e, vamos dizer, cíclico, de geração, é literalmente algo que diz: você não está com tanta dor assim, mas também não é para tanto. E quem pode dizer que a dor do outro ou da outra é tão pequena a ponto de ser um mimimi? Como se humilhação pública não machucasse, e como se ataques constantes à sua condição de mãe, esposa, empresária, profissional não doesse de forma constante, latente.
Somos o tempo inteiro desafiadas, mas também somos cobradas, culpabilizadas, dia após dia, por uma sociedade que diz que não é preconceituosa e não é misógina, mas tem nos queimado em praças públicas desde a famosa caça às bruxas. Talvez o mais estarrecedor seja o quanto a sociedade normalizou destruir alguém, principalmente na internet. E quando eu olho isso, eu digo que homens têm destruído mulheres na internet, mas mulheres têm ajudado esse ciclo a ser mantido. Hoje em dia não se pode vincular um gênero a uma cor. Azul não é tão mais de menino, afinal, eu, por exemplo, amo azul. Rosa não é tão só mais de menina, afinal, quantos homens usam rosa e ficam muito bem nessa cor e nessa paleta. Mas tem uma cor que não mudou: vermelho. A cor dessa minha roupa, que também é a cor do sangue que tantas de nós têm derramado. Sangue emocional, sangue psicológico, sangue geracional. Sangue de mulheres que têm sido ridicularizadas, expostas, desumanizadas. Sangue da mulher que não pode dizer não. Sangue da mulher que não pode errar, tropeçar, trair, matar, roubar. Tudo isso é errado. Mas por que é tão mais errado quando vem do sexo feminino? E aqui eu entro numa pergunta um tanto quanto difícil. Qual é o papel do homem atualmente na sociedade? Com a evolução social, econômica e principalmente com a luta de gêneros chegando a um cataclisma diferente, os homens mudaram a sua posição. Afinal, mulheres hoje são provedoras. Mulheres não precisam mais do sustento do marido, que antes era necessário para caçar, para prover e para proteger. Veja que isso reorganizou totalmente os papéis sociais. Então, o que significa proteção hoje, no sentido da palavra? E principalmente quando nós falamos na guerra dos sexos, que afinal nem deveria ser uma guerra, né? Se muitos homens deixaram de ocupar a posição de provedores, por que também deixaram de ocupar a posição de protetores? Parece que uma coisa era ligada à outra, então se eu não posso prover, eu também não protegerei. Defender o quê? Quem? Como? Muitos homens são pegos em conversas como essa e dizem: esse tema eu não tenho lugar de fala. Lugar de fala é aquele de não sentir a dor. Mas será que você não pode ver a dor? Intervir na dor? Quantos homens veem mulheres apanhando nas vielas e dizem: talvez ela tenha merecido? Esse é um sentimento cruel, humano, ou é algo que tem literalmente acompanhado os nossos dias? Você, mulher, tem falado sobre feminismo, machismo, misoginia dentro da sua casa? E você, homem, conhece essas nomenclaturas? Ousa estudar e verificar dentro de você se em você existe alguma raiz misógina? Quando vemos linchamentos públicos como esse acontecendo, o silêncio público fala mais alto do que qualquer outra coisa. É preciso repetir, esse vídeo não é sobre inocentar ninguém, mas é se perguntar o porquê do meu esposo trabalhar tantas horas, ter tantos empregos, ser tão aplaudido e por muitas vezes eu, que trabalho longas horas, ser sempre colocada numa situação de: você precisa descansar, você precisa cuidar mais dos seus, você precisa cuidar mais da sua casa. E quando isso não acontece, sempre nos colocam numa posição de vilã. Vilã da própria história? Por que a sociedade distribui humanidade de uma forma tão desigual? Porque mulheres, quando traem, tropeçam, têm que ser necessariamente apedrejadas. E homens podem ser perdoados. Porque homens, historicamente, por seus feitos ou adjetivos, foram transformados em ícones culturais. E mulheres, quando tiveram comportamentos similares ou minimamente parecidos, foram transformadas em monstros. Existe uma frase que eu gosto muito da Michelle Obama: não existem limites para que nós, mulheres, podemos conquistar. Mas talvez exista uma pergunta antes disso: o quanto a sociedade está disposta a punir mulheres quando elas ocupam espaço?
Talvez o problema não seja a Virgínia e o que ela divulga. Talvez o problema seja o que, enquanto sociedade, nós temos construído. Porque uma sociedade que transforma humilhação em entretenimento é uma sociedade que adoece de forma coletiva. Talvez igualdade não seja sobre dividir um espaço. Talvez igualdade nos dias de hoje seja sobre dividir responsabilidade e humanidade. Agora me dá sua opinião. Eu trouxe um exemplo claro da Virgínia e do cowboy da Marlboro. Marlboro cigarro, né? Ok. A sua opinião sincera. Homens e mulheres são julgados da mesma maneira quando ocorre um fato isolado? Quando alguém comete algo que seja digno de abominação pela sociedade? É o mesmo julgamento? Esse vídeo é um soco no estômago. Se você sentiu esse soco, talvez você tenha mais humanidade do que a sociedade tem dito que nós temos. Eu espero que juntos nós possamos ser a mudança que nós queremos ser no mundo. Se você não gostou desse vídeo, tá tudo bem, porque esse vídeo não é um vídeo para você gostar. É um vídeo para te incomodar e te provocar a fazer mudança. Obrigada por ter ficado até aqui, me permitido cumprir o meu espaço enquanto mulher. E deixe o seu like aí e o seu comentário também sobre esse tema. Até a próxima!